Obrigado. Glória a Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, abra na primeira carta do apóstolo Pedro, que tinha um nome quando começou a seguir Jesus. Ele se chamava Simão. A palavra Simão, o nome Simão significa joelhos trôpegos, ou seja, joelhos que não têm firmeza. E Pedro, no início da sua carreira, algumas vezes, ele manifestou essa inconstância que havia na vida dele. E, inclusive, depois que o Senhor foi preso, talvez eu possa chamar de ápice da manifestação da inconstância. Foi quando ele, por 3 vezes, negou ao Senhor Jesus. E esta carta do apóstolo Pedro, ela é fantástica. Na verdade, toda a Bíblia. Mas você observa que Pedro era um judeu, Paulo, o apóstolo aos gentios, mas Deus usa Pedro para escrever 2 cartas poderosas para a igreja que vive, que recebeu, que está carimbada com a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde da última semana, eu estou dizendo que esta semana, e eu comecei a fazer isso no domingo, para continuar hoje, vou continuar quinta-feira à noite, e no domingo, idem, tá? Eu estou falando sobre milagres. Por que, pastor, você está falando sobre milagres? Primeiro, para gerar em nós conhecimento da palavra de Deus, já que você precisa e eu preciso de um milagre, então a palavra vai gerar em nós, vai abrir os olhos do nosso entendimento para que a gente de fato acredite que recebeu fé para crer, e aí nós vamos tomar posse do milagre que nós queremos. Porém, a coisa principal na liberação de um milagre, alguém aqui ainda precisa de um milagre? Amém. É a declaração da palavra. Lamentavelmente, os crentes desse tempo não têm tido este apego, este compromisso. Qual, pastor? Declarar a palavra. Declarar a palavra. Por quê? E eu já vou te mostrar. Você é filho de Deus, você é mais que isso. E eu vou te mostrar isso aqui. Então hoje o Senhor não vai pregar sobre milagres? Não. Hoje, mas tem tudo a ver com milagre, fique comigo. O tema da nossa mensagem esta noite é reconhecendo a sua identidade em Deus. Olha para você mesmo, pega seu dedo indicador, por gentileza, coloca aqui no seu tórax e repete após mim assim, ó. Fala teu nome aí, Gregório. Você participa da natureza divina. Diga, você é um Deus menor. O senhor podia ter falado outras coisas. Não, ouça isso. Porque você já vai, oh meu Deus, ouça isso. Como é que eu sou um Deus menor? Eu vou te mostrar na Bíblia. Porque o problema é que a igreja de Jesus, durante muitos anos, seguiu uma ideia e uma visão apostólica romana. E qual é o problema disso? É que, veja, nossas orações não são declarações de fé. Nossas orações são lamentações. Quando os discípulos do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, chegaram para o Senhor Jesus e disseram: Mestre, ensina-nos como nós devemos orar. Meu Deus, Jesus não disse:
Quando vocês forem orar, presta atenção, aleluia, vocês vão orar assim: meu Deus e meu Pai, está diante de ti o Zé Mané, o pontim do cavalo do bandido, está diante de ti uma besta quadrada. Nós aprendemos que Deus só pode ouvir essa oração, que não é oração, é lamentação. Jesus disse assim: quando os orardes, Pai nosso que estás no céu. Ou seja, comece a sua oração adorando a Deus. Santificado seja o teu nome. Olha o que o Senhor diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, porque no céu a vontade de Deus já está feita. E observe que ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Semana passada eu fui visitar um casal e fui fazer uma oração. E eu ouvi eles estupefatos, assustados. Eu os ouvi boquiaberto quando eles disseram para mim: pastor Marcos Gregório, nós estamos aqui 3 anos, que bênção, mas a gente tem sofrido uma pressão. Eu falei: por quê? Porque de onde nós viemos, as pessoas encontram com a gente na rua e perguntam: vocês estão aonde? A gente está lá no ministério, é para sentar. Vocês estão atrás, é de riqueza, né? Onde o senhor quer chegar, pastor? Onde está escrito na Bíblia que o povo de Deus tem que ter medo ou do dinheiro ou da riqueza? Onde está escrito na Bíblia que Deus não quer fazer o seu povo crescer e prosperar? Não tem. Pastor, mas não está na Bíblia. O que está na Bíblia é o amor ao dinheiro. Então Jesus está dizendo: não ame. Mas ele não disse não tenha. Ele não disse não trabalhe para ter. Ele não disse. Aí entendeu errado de novo. Jesus disse: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Quando ele disse isso, o pastor está dizendo: é só os pobres que vão subir. Não. Quando ele diz isso, o que ele está dizendo, pastor? Ele está dizendo para você, ele está dizendo para mim, para você, para todos nós, porque a única coisa que ele chamou de Senhor depois de Deus foi o dinheiro. E ele disse: você não pode servir a 2 senhores, porque se a gente não vigiar, a gente vai passar a servir a 2 senhores. Olha para o seu irmão e fala para ele: logo, você precisa crer como filho de Deus na obra que Jesus Cristo realizou na sua vida e continua realizando. Amém ou não amém, igreja? E aí, quando você e eu chegamos em 1 Pedro capítulo 1, aqui tem uma palavra que parece um escândalo, mas não é um escândalo. Olha o que diz a Bíblia. Vou ler a partir do verso 1, depois ao longo da mensagem eu vou voltar nesses textos. Pedro, um apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos por todo Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Olha que aí ele começa massacrando. Verso 2. Eu estou usando hoje a tradução da NVI, Nova Visão, Nova Linguagem Internacional, da Bíblia King James. Foi uma Bíblia que quem mandou traduzir, 1600 e lá vai fumaça, o rei George da Inglaterra. Eleitos segundo a presciência de Deus. Aleluia.
Olha para o teu irmão e fala para ele: você foi eleito. Antes de existir, Deus já tinha te elegido. E eu lamento, qualquer dia eu vou pregar sobre isso para explicar. Meu irmão, quem nasceu de Deus, nem para desviar serve mais. A não ser que estava no nosso meio e nunca foi dos nossos. E quando eu encontro uma pessoa: estou desviado, pastor. Como é que você conseguiu? Como que... Ué, pastor, consegui. Ah, desculpa, porque eu nunca consegui. Ah, mas o senhor é outro nível. Que outro nível, rapaz? Eu tenho carne também. O capeta, o diabo e a carne que com suas paixões e concupiscências quer o tempo todo nos levar para longe de Deus e para o pecado. Porque a carne, a única coisa que ela presta é pecado, mais nada. E ela é tão insaciável, e é por isso que a Bíblia diz para a gente ser prudentes simples como a pomba, prudentes como a serpente, e nós temos que vigiar, diga amém. Amém. E vigiar mesmo. Por quê? Porque essa carne começa com um pecado pequenininho, e em pouco tempo você já está cometendo uma loucura, porque a carne é insaciável. Ela fez uma aliança com as nossas emoções para se rebelar contra Deus. Essa introdução aí já valia um glória a Deus. Mas como é que eu posso ser santificado, pastor, com essa carne que o senhor acabou de dizer? Porque não é a carne que vai ser santificada, é o Espírito que está aqui dentro que nos santifica. Aliado à palavra. Olha o que diz o texto: eleitos segundo a presciência de Deus o Pai, através da santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Amém ou não amém? Amém. Verso 3, lê aí para mim, por favor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua abundante misericórdia, repete comigo, igreja: abundante misericórdia, abundante misericórdia. Olha como que a visão que nós temos de Deus acerca de nós é pequena. O texto está falando de abundante misericórdia. Oh, pastor, eu errei, eu não consigo me sentir perdoado, eu não consigo. Mas quem te perdoa primeiro é Deus, rapaz. Se Deus já te perdoou, você está perdoado. Vou contar um segredo para vocês, posso? Uma vez eu atendi uma pessoa, e aquela pessoa tinha cometido lá uns pecadinhos, uns pecados. Ela com o namorado. E, ouça isso, aí me procuraram: pastor, a gente tem que acertar isso, tem que resolver isso. Tem. E eu vou pela palavra: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Amém, igreja? Amém. Aí veja como é que a gente mesmo não acredita no poder da palavra. Por quê? Passou uma semana, Deus deu uma bênção para aquela irmã grande. Aí ela me procurou de novo: pastor, recebi uma bênção, mas eu acho que é o diabo. Eu falei: peraí. Espera, epa. O diabo não abençoa. Não, mas é impossível Deus ter me abençoado depois do que eu fiz uma semana atrás. Eu falei: careco, sangue, fogo e fumaça. Que luta! Que luta! E agora, meu irmão, vou gastar 2 horas para explicar a pessoa
que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por quê? Porque Deus já havia liberado a sua bênção. Daqui para frente, talvez, mas aí é com Deus, não é comigo, talvez alguma coisa você vai sentir que abriu uma porta de legalidade, uma brecha, mas isso é com Deus. Até porque na minha Bíblia está escrito: bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa pecados. É claro que isso não é um cartão de crédito black, o Todo-Poderoso, para a gente andar por aí fazendo besteira. Mas, olha que coisa. Não, eu falei: Jesus, se essa moda pega, no próximo culto, pastor, eu queria... Olha, eu recebi uma bênção. Eu até brinquei com a irmã: ô irmã, essa bênção que você recebeu aí é em dinheiro? Por quê? Eu vou te dar a minha conta, já que a irmã está achando que veio do diabo, tá louco? Entendeu? Cuidado aí da internet, viu, lindo? Não pega a minha palavra fora do contexto não, que a maldição te alcança ainda hoje. Vai. E óbvio que eu não estou ameaçando, é só um aviso. Ai de mim se isso fosse uma ameaça. Não, eu não gosto de engrossar esse coro aí dos caras que ficam amaldiçoando os outros, não, eu estou brincando. Então, escute isso. Você quer um milagre? Amém. Quem aqui, além de mim, quer um milagre? Amém. Diga: eu quero um milagre. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que você não é nem patinho feio e nem filho qualquer. Você é filho de Deus. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: você nunca ouviu isso, mas vai ouvir agora, para não esquecer nunca mais. Fala para ele: em nome de Jesus, o Senhor Jesus não chegou no céu, pediu audiência com Jeová e falou que estava arrependido de morrer por nós. O Senhor Jesus não chegou no céu e disse: pai, você ouviu esses caras aí? Isso é louco, como é que eu morro por eles? Eu estou arrependido. Não. Sem arrependimento, graças a Deus. Amém? Olha para o teu irmão e fala para ele: o Senhor Jesus não desistiu, não vai desistir, e é impossível que Ele desista de você. Você e eu é que temos que vigiar para nós não desistirmos dEle, porque Ele nunca vai desistir de nós. Amém ou não amém, igreja? E eu vou falar uma coisa para você em nome de Jesus, pela fé. Você sabe qual é o sentimento do meu coração em relação ao Senhor? E quanto mais leio a sua palavra, mais isso se descortina diante dos meus olhos. Com toda a simplicidade e honestidade. A graça de Deus é tão incrível que é até difícil entender às vezes. Mas não é entender porque ela é complicada, é entender a facilidade. Facilidade. Quem está entendendo? Amém. Deixa eu colocar aqui, verso 4 agora. Verso 4. Esse é o verso que eu quero. Para uma herança incorruptível, imaculada. Não desculpa, é a segunda epístola. Não, é a segunda carta de Pedro. Eu estava lendo a primeira, não prestei atenção, me desculpa. É que a minha cabeça está cheia de tanta coisa, biblicamente falando, que às vezes eu confundo os versículos ou esqueço outros. Aleluia.
Glória a Deus. Fica comigo. Agora sim, verso 1 do capítulo 1 da segunda carta. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que receberam conosco a preciosa fé. Uau! Fala para o teu irmão, a tua fé é preciosa, meu irmão. A preciosa fé através da justiça de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas por meio do conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. 3. Conforme o seu divino poder, deu-nos todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Como é que eu entendo isso aqui, pastor? Tudo, no céu e na terra, Deus já deu a você. Deus já deu a você. Aliás, antigamente a gente cantava mais canções, mais louvores, um pouco mais contextualizados com a palavra. Hoje é muita alma e pouca Bíblia, sabe? Eu me lembro, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Desculpa aí, aleluia. Desculpa aí. Desculpa aí, hoje faz mais sucesso, subiu um monte que os caras desistiram, mas tudo bem, está perdoado. Verso 3: conforme o seu divino poder, deu-nos todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Verso 4: pelas quais nos são concedidas grandíssimas. Nos são concedidas o que, igreja? Não são grandíssimas e preciosas promessas, para que através destas possais ser participantes da natureza divina. Deus, olha o que Deus está dizendo. Eu quero que vocês participem da minha natureza. Você não precisa tentar participar, nem com escada, nem com vela, nem com sangue de animal. Através da minha promessa, que vocês vão crer, porque eu também dei fé para vocês crerem. Vocês se tornam participantes do meu poder. Olha para o teu irmão e balança o ombro dele e fala: vai estreitar. Olha para mim, repete comigo essa expressão que é dita no nosso país. Qual? Filho de peixe? Não, me ajuda aí, pô. Tem gente que não falou nada, me ajuda aí. Filho de peixe? Filho de peixe? Filho de peixe? Repete comigo: filho de peixe? Peixinho é. Filho de Deus? 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 Deus é. Filho de Deus? Deus é. Só está inventando. Inventando, está aqui. Em Cristo, depois que ele morre na cruz e derrama seu sangue, morre dessas regiões inferiores da terra. Outro dia tinha um doido aí na televisão falando que o diabo
pegou Jesus no colo, botou no colo dele e falou: rapaz, tu volta a ler a Bíblia, tu está endemoniado, está louco? Não, pastor, querido, Jesus não desceu às regiões inferiores da terra como homem, ele desceu como Deus. Menos, oh Jesus, se ele descesse como homem, que poder ele teria para libertar todos aqueles que morreram antes da promessa se manifestar, mas haviam crido pela fé, como Abraão? Como é que ele ia levar eles? O cara não pensa, rapaz, não raciocina. Aliás, está um festival de besteira, né? Não, Senhor, não, eu não vou entrar nisso. O Senhor me deixa em paz. Tem que pregar. Não vou. Não, a minha boca quer, mas eu não vou falar. Olha para mim, queridos, olha a confusão que nós fazemos. Olha que coisa. Quantos aqui têm filhos? Quantos têm filhos? Diga, eu sou pai, eu sou mãe. Você que é solteiro é filho. Não, ainda não tem filho, mas é filho. Mas daqui a pouco você vai ser pai também, amém? Olha que loucura que a gente comete. E eu fico meditando, Deus, é difícil mesmo, Senhor. Nós é difícil, Pai. Com nós ninguém podemos, Jesus. Por quê, pastor? Seu filho nasceu com as suas características? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Seu filho nasceu com seus traços? Que mais? De vez em quando eu brinco com algum irmão que tá na igreja com o filho, e aí eu vejo o filho bagunçando e tal, aí eu chego perto e pergunto: quem será que essa criança puxou? Imagina. Aí eles até brigam, o pai, a mãe, entendeu? A minha sogra, sangue, fogo e fumaça. Querido, você é filho de Deus. A sua personalidade é de quem? Seus traços são de quem? Olha que guerra. A gente acredita nisso com relação aos filhos, que é verdade, inclusive a ciência prova. Mas no contexto de Deus, o nós é de propósito, tá? O nós é, tudo é teu. ET de Varginha. Está amarrado? Repete aí, eu sou filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Diga, quando eu falar, a palavra tem que se manifestar. Quando eu der ordem, o diabo tem que se curvar. Eu sou filho de Deus. Eu recebi a marca do poderoso nome, sangue, sacrifício e ressurreição de Jesus. E você tem que entender uma coisa, meu irmão. Só pode, ouça, um juiz tem autoridade, sim ou não? Porque o Estado deu a ele. Quando alguém arvora autoridade para si, que ninguém lhe tenha dado, ele é um tirano. Obrigado. É nesse modelo. Usurpação de função. Obrigado, querido. Olha para o teu irmão e fala para ele aí. Obrigado, querida. Olha para o teu irmão e fala para ele aí. O diabo quer gerar em você essa mentira. Você não está usurpando o poder de Deus. Você não está usurpando o poder da palavra. Você não está usurpando o nome de Jesus. Você no reino de Deus, porque é filho, não está usurpando nada. A sua autoridade jamais pode ter o carimbo de ilegal, porque Jesus, através da justiça de Deus, porque Deus tinha poder e tem e autoridade para dizer: está todo mundo perdoado e acabou. Queira o diabo goste ou não, o diabo que vai se rasgar para lá. Meu Deus, eu tenho que sair daqui. Quem está entendendo? Amém. Repete, fica comigo por favor, ouça. Você recebeu de Deus a capacidade
para entrar em infinitos lugares. Escute isso. Lugares aonde a ciência não pode entrar, você entra. Lugar aonde o dinheiro não pode entrar, mas você entra. Lugar aonde a enfermidade entra e diz, vai acabar, você entra lá e acaba com ela. Por quê, pastor? Porque você recebeu de Deus autoridade. Autoridade para chamar a existência. Autoridade para dizer, haja e vai haver. Há momentos que isso vai acontecer instantaneamente, há momentos que você vai declarar isso. Um dia desse, um querido nosso aqui, irmã, pastor, o senhor ora todo dia pela mesma coisa? Eu disse, não. Por que não? Porque eu tenho uma lista de oração, e aquilo que eu creio que já está respondido, eu risco e não falo mais. Por quê? Porque Deus não vai levar 5, 10, 15, 20, 500 anos para liberar nada. Deus é fiel? Amém ou não amém? Deus é fiel? Amém ou não amém? Mas pastor, Deus tem que preparar. Querido, Deus prepara no tempo recorde. Vamos combinar. Aliás, se você puder em casa, dá uma olhadinha lá em 1 Reis, no capítulo 17. O que é que tem lá, pastor? Deus liberou uma unção sobrenatural sobre o profeta Elias, que Acabe, com 2 cavalos numa carroça, Elias chegou primeiro que ele a pé. Olha para alguém e diga para ele assim, em nome de Jesus, que o poder de Deus, a partir dessa noite, acelere tudo na sua vida. Pastor, cuidado, isso não está na Bíblia. Depois você dá outra olhada lá em 1 Samuel capítulo 10, que Deus fez promessas a Saul à tarde, à noite. Deus falou para o profeta, vai lá e diz para Saul que aquilo que eu disse que eu iria fazer, eu vou cumprir tudo hoje. Amém. Será que Deus tem poder para cumprir tudo hoje? Está na Bíblia, meu irmão. O problema é que a gente tem que ler a palavra. Entende sim ou não? Porque quando você ora e você está consciente do que a palavra diz, você não precisa dizer, ó Senhor, tenha pena de mim. Pai, em linha com a tua palavra, eu recebo cura, porque a tua palavra não me mandou orar pelo enfermo, mandou eu impor as mãos e declarar ele curado. Tudo bem? Gênesis 1, 26, acompanha aqui, que eu vou citando os textos para nós. Gênesis 1, 26, um homem, ouça, 1, 26, aí, e o Senhor fez, lá do pó da terra, fez um bonequinho, aleluia. Aonde eu quero chegar, pastor? Ouça, de onde Adão e Eva nasceram, porque o versículo 26 vai nos levar a observar que Deus formou do pó da terra. Então, pastor, eles nasceram da terra, até porque a Bíblia diz que do pó veio e do pó vai voltar. Pó é isso aqui, querido. Mas primeiro Deus fez um bonequinho, ok? Mas o homem só se tornou alma vivente quando o Senhor soprou nas suas narinas o Espírito de Deus. Fala para o teu irmão, quando você foi alcançado por Cristo Jesus, Deus soprou o Espírito Santo para dentro de você. Você entendeu, sim ou não? Você entendeu, sim ou não? Por isso
Por isso que dentro de nós tem o poder divino. Quem é o poder divino dentro de nós? Não, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Olha para o teu irmão e fala para ele: dentro de você tem um poder divino, cujo nome é Espírito Santo, que é o próprio Deus. Está dentro de você. Isso não apenas porque Deus não se relaciona com a carne, e muito menos com a alma. Deus se relaciona com o Espírito, e esse Espírito está dentro de nós. Mas Deus é tão tremendo que o Espírito está dentro de nós, a palavra é Espírito dentro de nós, a água é Espírito dentro de nós. E o Espírito veio, sim, porque Jesus disse: se eu não for, o Consolador não virá. Mas ele veio, ele foi derramado. Quando você for a Israel, você vai lá no cenáculo, meu irmão, você vai encontrar gente praticamente do mundo inteiro. Parece uma confusão, é um local não tão grande, menor do que esse aqui, e está todo mundo lá de todas as nações. As caravanas entram no tabernáculo e o pastor só faz esta oração: Senhor, como naquele dia o Senhor foi derramado pela primeira vez, renova agora. Aí dá confusão, porque tem que tirar os crentes lá de dentro, eles não querem sair, um cai, um levanta, e alguns, dessa última vez os irmãos esconderam atrás da pilar: eu quero ficar aqui. Pastor, isso é idolatria. Que idolatria? Isso é a presença de Deus, meu irmão. Porque se a presença de Deus não atrair você, desculpa, o que vai te atrair é tralha, vai te levar para o inferno. Você vigia aí, pô. Amém ou não amém? E apesar de todas essas confusões à nossa volta, de todas essas falatórios, pastor, escândalo, não interessa, meu irmão. Eu sigo buscando e servindo a Deus, porque eu não estou seguindo gente de carne e osso. E eu lamento que muitos irmãos que já até passaram por aqui, eu desviei por causa do escândalo, porque o outro caiu, porque o outro pecou. Ei, você está servindo a quem? Ao Senhor Jesus? Não, porque o meu pastor caiu com a secretária, problema dele. Que Deus tenha misericórdia, restaure tudo. Agora eu vou me afastar do Senhor porque alguém caiu? Então eu nunca servi a Cristo. Eu estava servindo pessoas. Meu alvo eram pessoas. Minha fé estava em pessoas e não em Cristo. Porque Cristo, como diria um ministro que já tivemos na República, que era ministro do governo Collor, meu amado, Jesus é incaível. Acabei de inventar a palavra agora. Incaível. Amém ou não amém? Amém. Pastor, não é pecado admirar as pessoas, não é pecado ter gratidão por elas, não é pecado ter apreço, mas é pecado quando você permite que elas tenham um poder que Deus nunca deu, se colocar entre você e Ele. Mas pastor, eu estava lá no outro ministério, não está gostando mais? Não. Estou sentindo mais nada, não, estou ouvindo o pastor pregar e discordando de tudo. Pastor, valeu, Deus abençoe, um beijo. Não faz igual eles fazem por aí, vai lá no WhatsApp, coloca lá, põe carta, sabe de nada, sabe, porque crente ruim é o crente que não tem nem visão espiritual, porque não sabe nem sair, usa o WhatsApp. Como é que você trata coisa espiritual com WhatsApp, meu irmão? Está doido? Mas isso também é sinônimo de que as pessoas estão tão certas do que elas estão fazendo, que elas têm que fazer errado, têm que ludibriar, têm que mentir, têm que deixar as coisas nas entrelinhas. E eu espero em nome, por que o senhor está me falando isso? Para você não entrar na furada que o crente Josafá entrou. Qual furada, pastor?
capítulo 3 de 2 Reis. A batalha, a guerra, a luta era, meu amado, de Jorão, filho de Acabe. Não tinha nada a ver com Josafá, mas foi só Jorão usar uma palavra, sabe? Uma palavrinha, parecia, uma palavrinha, nossa, religiosa, espiritual. Isto irá a guerra comigo. Amém? Fala para o teu irmão assim, aprenda isso. Quando nós conhecemos a nossa imagem, aí a gente começa a dominar. Quando você sabe quem você é em Cristo, não é quem é hoje, amanhã, o pastor falou ontem, mas não sei, isso aí não caiu bem. Como é que a palavra de Deus se transforma numa comida indigesta no nosso estômago? Não tem como, a não ser se eu não creio na palavra, ou aquilo que ministraram, que falaram, que pregaram, tem nada a ver. Fala para o teu irmão, você ainda quer um milagre? Diga, então comece o seu milagre como Deus começou conosco. Agora olha para mim, como é que Deus começou conosco? Está lá em Gênesis 1, 27 e 28, como Deus começou conosco. Como Deus começou conosco, valendo uma coca gelada. Estou brincando. Como Deus começou conosco? Repete comigo, repete após mim. Deus começou conosco assim. Façamos o homem à nossa imagem. Quando você olhar para a sua imagem, não é essa imagem carnal, não é. Sabe, não é, o Gregório é feio, eu já sei disso, não precisa me falar de novo, aleluia. Estou brincando. Mas não é essa imagem, não é essa imagem que os outros já feriu você, não é essa imagem da carne que pó e cinza vai comer, não, é a imagem de Deus, do próprio Deus em nós, essa imagem. Se um policial mostrar a carteira, você sabe que ele é policial, sim ou não? Sim. Então você tem exatamente por aí, você tem que olhar para si e olhar para as circunstâncias, tu vai sair, porque olha a minha imagem, eu recebi autoridade, e só pode dar autoridade quem não tem não pode dar. Ué, você está entendendo, sim ou não? Agora, na introdução, eu falei sobre a religiosidade. Por quê, pastor? Porque a autoridade que Jesus nos deu não é uma autoridade seletiva. Repete comigo, a autoridade que eu recebi do Senhor Jesus não é uma autoridade seletiva. Pastor Marcos Gregório, o que é autoridade seletiva? Olha, hoje eu estou enfermo, então hoje eu vou usar a autoridade da cura. Hoje eu estou duro, eu vou usar a autoridade. Quando Jesus diz em Mateus 28, 20, todo poder me foi dado no céu e na terra, é preciso que se entenda que essa autoridade não existe área da vida, não existe nada interno, nem externo, nem no céu, nem na terra, e muito menos embaixo da terra, que essa autoridade não alcança. E desculpa, por mim, estava todo mundo salvo, mas já que não está, porque não quer, sei lá qual é o problema. Quando é que você vai decidir parar de sofrer no seu trabalho junto com seus colegas? Sim. Você não é filho de Deus? Você não tem autoridade para orar em nome de Jesus? Mas está sofrendo junto com eles. O desemprego está batendo a porta. Está tudo tão difícil. Meu Deus, não sei para onde nós vamos. E agora, Jesus? Desculpe. E
E por essas e outras, que eles não creem que Deus está na tua vida, porque eles estão vendo você sofrer com eles. Mas tem na Bíblia? Tem. Aliás, eu gosto muito desse texto de Atos capítulo 4, onde está escrito que na igreja primitiva não havia um único necessitado. E se não tinha necessidade na igreja primitiva, não pode ter aqui também. Amém. Por que tem aqui, pastor? Porque a gente vive fora, distante da palavra, porque a gente não confia, sabe? Porque a gente precisa entender, meu irmão, e isso é um dos ensinos mais poderosos da Bíblia. O quê? Ninguém vai viver amanhã do que não semeou hoje. Ninguém vai viver hoje, ou vai colher hoje, do que não semeou ontem. E aí sabe o que acontece conosco? A gente trabalha mal com o tempo da vitória, porque entrou o tempo da vitória, Anderson, a gente aí é shopping mesmo, aí é festa, aí some da igreja. Ao invés de, enquanto celebra, continua semeando, como está escrito lá em Eclesiastes, você não sabe quando virá o dia mau. Levanta não, fica aí. Aleluia. Você está entendendo? Porque Deus está atendendo a minha oração e Ele está nos libertando desses sofismas e fortalezas mentais. Entende? Hoje eu estava orando por você e na minha oração eu falei um negócio doido para Deus. O que é que o Senhor falou? Senhor, põe tanto dinheiro na mão do teu povo, dos teus filhos, que todos que conhecem eles vão dizer: como é que isso aconteceu? Foi Deus. Mas pastor, dinheiro, querido, nós está escrito em Isaías 45 que, o que está escrito em Isaías 45, pastor? Dar-te-ei os tesouros escondidos das trevas. Até o capeta vai ficar duro para Deus te abençoar. Mas parece que esse ensino é um escândalo. Olha lá, gosto tanto de pastor magro. Amanhã você entra lá na mídia da igreja. Gosto tanto do pastor vê-lo pregar, mas só falou de dinheiro. Meu irmão, desculpe, a nossa ignorância chega a um nível tão absurdo que quando você e eu temos uma necessidade, é bom que se fale e se ensine tudo relacionado, tudo para nos tirar daquela necessidade. Não, o cara está duro, quebrado, rebentado. Não quero ouvir falar de dinheiro. Você tem? Não. Então é o que você está precisando ouvir. Desculpa aí, roubei da senhora. É nesse modelo. Vamos lá para a gente terminar. Tudo bem? Amém, amém ou não amém? Amém. Fala para o teu irmão: será que você foi devidamente apresentado à sua nova identidade? Se não foi, está na hora de ser. E quando a Bíblia diz, Romanos 5,17, eis que tudo se fez, as coisas velhas já, mas então você tem que tomar outra decisão. Qual, pastor? Para de tentar resolver o passado, porque o passado já passou. O que você fez de errado no passado, não tem como consertar. A vergonha, não tem como consertar. Os gritos, as brigas, os tumultos, as confusões, não tem como consertar. E o que Deus quer de nós agora? Em Cristo, aquele que roubava, não rouba mais. E aí a gente, mas então as coisas não acontecem, mas é claro. Mas é claro. E ouça, meu Deus, eu falei isso domingo para outra coisa, mas escuta, ainda bem que os caras não inventaram um túnel do tempo, porque eu ia ter crente querendo entrar lá para voltar no passado e consertar algumas coisas.
E Deus, para frente, meu irmão. Aliás, tem tempo que eu não brinco com isso, mas eu já falei muito isso que eu vou dizer agora. É na unção do super-homem, para cima e avante. Meu irmão. E nem a criptonita paralisa os filhos de Deus. Nem a criptonita, meu irmão. Nem a criptonita. Fala para o teu irmão, primeira coisa que tem que acontecer: domine e para de falar besteira. Porque a nossa boca é um imã. A gente fala e atrai, fala e atrai, fala e atrai. Lembra de Jó 3,25? O que eu mais temia me sobreveio. Olha só. Então pega esses temores todos aí e entrega aos pés da cruz. Agora, o que adianta? A igreja durante muitos anos era identificada como crente, como filho de Deus, porque carregava a Bíblia. Não, querido, você tem que falar como Deus, você tem que pensar como Deus, e você tem que agir como Deus. Mas pastor, ninguém crê. Problema de quem não crê, eu creio. Se não crê, não crê, então você creia. Depois eles vão olhar para a sua vida e falar: caraca, como é que isso aí? Como é que está isso aí? Porque Deus é fiel. Pastor, o senhor luta muito. A luta está pequena? Não. Mas como a gente canta aqui, a fé pode, sabe? E essa frase, essa moça foi bastante inteligente, porque ela está em linha lá com Hebreus capítulo 11. O que ela diz? Eu vivo pelo que eu sei. Eu vivo pelo que eu sei. E qual é a dificuldade do povo de Deus? O meu povo está sendo destruído porque ele falta o conhecimento. Olha para o teu irmão e fala para ele: isso quer dizer, meu amado, a única possibilidade que o diabo tem para te segurar não é tua carne nem o pecado, é a nossa ignorância. É a nossa atitude de ignorar a graça de Deus, de ignorar o que Jesus fez por nós, de ignorar quem nós somos em Cristo Jesus. Porque a batalha da fé, olha, escute isso aí, a batalha da fé é uma covardia, meu irmão. Por que covardia, pastor? Porque você já entra no ringue como mais que vencedor. Antes de lutar, a vitória já é tua. E essa vitória não pode ser mudada. Você já viu o demônio passando na casa de alguém aqui para arrancar o cinturão ou o troféu? Não vai passar, não tem como ir. E se for, vai ter que sair de rabico entre as pernas. Por quê, pastor? Porque o que Deus fez na sua vida é mais poderoso que uma tatuagem. Porque a tatuagem tem agora laser que arranca, mas o que Deus fez na tua vida não dá para arrancar, não dá para tirar, não dá para apagar, não dá para remover, não dá para substituir. Amém ou não amém? Amém ou não amém, igreja? Aleluia. Meu Deus. Porque Deus deu ao homem domínio. E por que Deus deu domínio? Porque Ele não criou um demônio, Ele criou um homem. Pensa, aleluia. Deus não criou um demônio. Adão não era um demônio, Eva não era um demônio. Ele não criou um demônio, Ele criou o homem e chamou o homem de quê? Coroa da criação. O único poder que pode me ou te
que pode nos paralisar é o poder da ignorância, ato de ignorar o que temos em Cristo, o que somos em Cristo e o Cristo que está na nossa vida. Então você tem uma vantagem, repete após mim, eu tenho uma vantagem. Agora o que está acontecendo com o povo de Deus? Como eu citei esse casal, ele falou: pastor, eu cheguei lá, sabe, e a gente era abençoado, mas eu cheguei lá e a minha vida decolou, porque Deus não está lá, está aqui. Não, mentira, do diabo. Então o que aconteceu? Eu ouvi o senhor pregando, e o senhor falou da vantagem, e o senhor falou que nós devíamos clamar a Deus por uma estratégia. Pastor, eu e minha esposa, no dia seguinte, entramos num propósito de jejum e oração. É um jejum pesado, pastor. Mas, pastor, a nossa vida, por que ela cresceu? Por que eles foram para a cabeça? Porque isso glorifica o nome do Senhor. Então você tem que entender. Vou te dar uma chave, vou te dar de graça, tá? Mas devia cobrar, mas vou te dar de graça. Uma chave. Como que eu atraio a bênção de Deus para a minha vida? Uma das coisas. O quê? Aquilo que você quer receber de Deus, faz com Ele uma aliança de que isso não é para os seus projetos pessoais. Isso tem na Bíblia, pastor? A dona Ana: se o Senhor me der um filho, eu o darei a ti todos os dias da sua vida. Você ainda quer mais versículo da Bíblia? Então vai lá em Gênesis capítulo 28. Jacó estava tão quebrado que ele, para dormir, fez uma pedra de travesseiro. Mas antes dele sair de lá, ele fez um ato profético, derramou azeite na pedra, falou da mudança e profetizou a mudança da cidade. Olha, querido, o que ele falou para Deus: Senhor, se me abençoares de tudo quanto eu receber, eu te darei o dízimo. Porque fé não é declarar depois que você recebe. Fé é declarar quando você não tem nada. Quando a perspectiva humana diz: não vai dar certo. Mas você está, eu até me lembro, tinha dinheiro para pagar o trem, irmão, desculpa aí, eu já pulei lá o muro para pegar o trem em Nilópolis, porque eu não tinha uma moedinha no bolso. E quando meus colegas lá da turma, a gente jogando bola, passava um dia, entrar e sair, trocar de camisa vai ser igual, porque tu não tem dinheiro para pegar o trem, tu está falando de avião. Agora, escute isso: nunca profetize de acordo com a sua circunstância atual. Nunca. Eu profetizo que eu vou. Não. Estava duro? Estava. Mas aquilo ali era só um momento. Porque você tem que entender isso também. Seja lá o que for que está acontecendo, é só um momento. Vai passar, porque Jesus disse que tudo ia passar, só a palavra que não ia passar. Entendeu ou não? Tem que correr aqui por cada hora. Tá tudo bem aí, queridos? Tá bom? O seminário tá bom? Posso aplicar a prova já? Fala para o teu irmão: o que Deus quer de você não é que você vá ao altar dele choramingar pela luta, mas domina. O que é mais difícil? Dominar sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre todo réptil que anda ou se arrasta, ou dominar a escassez? O que é mais fácil? É mais fácil dominar a escassez. Por quê, pastor? Me acompanha. Me acompanha, em nome de Jesus, me acompanha. Porque é mais fácil dominar a escassez.
Porque o leão, para dominar, você vai ter que capturar ele. E a escassez você não tem que capturar, você tem que mandar ele embora. Você entendeu? E olha que privilégio o Antigo Testamento. Olha que privilégio. Escute isso. Você sabia que se passaram 30 anos quando a igreja primitiva, os pais da fé no início, tinham as escrituras para ler? Olha o teu privilégio e o meu. Já não sabia o que estava acontecendo. 30 anos depois que Jesus voltou para o céu, começaram a ver os primeiros escritos bíblicos do Novo Testamento. Olha para o teu irmão e fala: agora você tem toda a palavra de Deus. Fala para ele: você está lutando? Diga, o inimigo parece que vai te derrotar. Você vai lá, Davi derrotou o leão, Davi derrotou o urso, e depois Davi derrotou o gigante. E por que que Deus deixou isso para mim e para você? Ele deixou para isso também nos servir, principalmente de experiência. Deus nunca escondeu quando Davi esteve deprimido. Deus nunca escondeu quando Davi pecou contra Betseba. E ele foi tratado de acordo com o pecado que ele cometeu, o assassinato triplamente qualificado em cima do marido lá da Betseba, porque ele saiu com a mulher do cara, a mulher engravidou, e agora? Aí chamou lá o capitão, o comandante do exército, falou: leva esse abençoado aqui, leva ele e põe ele na frente, para quando o inimigo atacar, ele morrer. E Davi achou que Deus não estava vendo. Mas por que Davi alcançou misericórdia? Primeiro, porque Deus é amor e é misericordioso. E segundo, pastor, porque Davi sabia como tocar o coração de Deus. Davi não é esses crentes de hoje, não. O cara vai lá na internet confessar pecado, mas ameaça os outros de processo. Que raio de confissão é essa, meu irmão? Confissão é baixar a cabeça: eu errei, eu assumo que fiz, me perdoa pelo tempo que eu menti dizendo que não fiz, que era mentira, porque na verdade eu fiz, me perdoa. Aí alcança a misericórdia. Olha, eu vim aqui dizer para vocês que eu realmente pequei, mas os meus advogados e tal, eu estou achando que essas bancas de advogado por aí estão ganhando uma fortuna no meio da igreja. Não é possível. Está louco, rapaz? Está doido? Tudo bem? Amém. Você aguenta mais um pouco? Olha para o teu irmão e fala para ele: imagem. Diga: você já está visualizando o seu milagre antes dele se manifestar? Fala com o seu... Um dia desse eu falei isso aqui, é verdade. Ela não gosta que eu fale, mas eu vou falar de novo. Eu e meus filhos, a gente vibra com a maneira que a minha esposa cuida das plantas dela. Ela gosta de orquídeas. E às vezes eu brinco, eu falo: chamei o Rita. Outro dia falei para eles: ora pela sua mãe, que sua mãe está ouvindo vozes. Porque ela olha para a orquídea, e algumas amigas dela disseram: pastora, como é que a senhora consegue? Ela: oi amiga, bom dia, hoje você está linda, gostei de te ver. O que você está tentando me dizer? Que a pastora tem o dom de conversar com a planta? Não, eu estou tentando te dizer que essa mesma simplicidade, você usa ela através da fé e vai funcionar na tua vida. Vai funcionar na sua vida. Amém ou não amém? Diga: primeiro eu piso, primeiro eu vejo, depois eu recebo. Veja. Amém ou não amém? Quantos além de mim ainda estão lutando?
Pergunto, você já declarou a sua vitória hoje? Olha aí, a maioria não. A maioria não declarou. Você já declarou a sua vitória? Você já falou lá com aqueles boletos, você já falou com aquela porta fechada, você já falou com aquele processo, você já falou com aquela circunstância, ou você está chorando, meu Deus e meu Pai, eu não estou aguentando mais essa situação. E Deus vai olhar do céu e vai dizer, meu filho, preste atenção, aprenda isso. Você só pode tirar alguma coisa da sua vida quando você parar de tolerar aquilo. Quanto você tolerar, vai te visitar. Quem está entendendo? Cuidado, a ignorância. Salmo 82, verso 5. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. É desse jeito que Deus quer seu povo? Não. Aliás, o texto não está falando do povo de Deus, mas eu estou usando ele como exemplo. Não é isso. Não é isso. Não é isso. E às vezes, eu não gosto, e sei que você também não gosta. Aleluia. Mas às vezes a gente usa a força da voz, do físico, e xinga 20 palavrões. Mas na hora de reivindicar a promessa, de dar ordem para o diabo, estamos juntos. Mas dá uma força. Dá uma força. Não, meu irmão. Repete após mim, em nome de Jesus. Porta fechada. Com toda a força do homem interior, eu te repreendo. Mando você sair da minha frente. Em nome de Jesus. Espera. Olha para alguém e diga, receba. Eu profetizo na sua vida a manifestação, diga, a manifestação de resultados divinos. Fala para ele, receba resultados divinos na sua vida, receba resultados divinos na sua vida, receba resultados divinos na sua vida, receba milagres divinos, receba vitórias divinas, receba provisão divina, receba poder divino, receba cura divina. Pastor, por que nós temos dificuldade de declarar isso em fé? Porque nós não vemos, pode vir o Ministério do Louvor, porque nós estamos demorando demais para ver, entender, receber e tomar posse pela fé. De que, pastor? Da nossa autoridade divina. Diga, eu recebi de Deus autoridade divina. O senhor falou que nós era Deus, pastor. Tá, então lê aí Salmo 82, verso 6. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Pega aí. Entendeu, querida? Pega aí. Toma autoridade, meu irmão. Vou repetir o que eu mais falo. O que? Jesus governava por palavras. Jesus não convocou nem uma vigília e nem uma reunião de oração para mandar a figueira secar, meu amado. Jesus disse, seque-se. Persegue-se, seca. E ela secou. Olha para o teu irmão e fala, você é filho de Deus. Diga, então, meu irmão, não aceite nada menor que isso. Você fala e acontece. Você chama a existência e vem. Você declara e o milagre acontece. Porque você é filho de Deus. Porque você tem autoridade. Você tem autoridade. Agora uma coisa, você tem que entender isso. O que, pastor? O relacionamento com Deus não cabe emoções. Você quer emoção? Liga para o Roberto Carlos.
Você entendeu? Você encontrar um crente aí, querido, problema é emoções, vai falar com o Roberto Carlos. Agora, a questão é vitória, milagre, é porta aberta, vem falar com Jesus. Pronto. Amém ou não amém? De novo aí, fala para alguém, eu profetizo em nome de Jesus. Essa situação, mesmo não sabendo qual é, eu profetizo em nome de Jesus. Essa situação vai mudar. Diga, ela vai mudar antes que você adoeça. Ela vai mudar antes que você morra. Ela vai mudar antes que você quebre. Ela vai mudar antes que você decrete falência. Ela vai mudar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Põe uma das mãos aqui no cucuruco e diga, eu sou muito mais que um ser espiritual ou qualquer outra coisa. O meu poder está no Espírito de Deus que está aqui dentro. A minha carne é só uma capa, a minha carne é só uma casa para o Espírito. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém ou não amém? Então vamos lá para a gente encerrar. Uau! De novo para o seu irmão, diga, nunca mais esqueça isso. Fala para ele, todo sistema, tanto de Deus quanto maligno, todo sistema já sabe quem você é. Você que tem que saber quem você é. O diabo já sabe quem você é. Amém? Aleluia. Aleluia. Estou terminando, amado. Glória a Deus. Fala para o teu irmão, a inflação não pode parar. O desemprego não pode parar. As circunstâncias contrárias não pode parar. Fala, você foi feito para voar. Diga, você foi feito para voar. Deus te chama de águia. Porque você foi feito para voar, meu irmão. Você está andando muito tempo no chão. E quem anda muito tempo no chão acaba tendo comportamento de galinha. Você não é galinha, você é águia. Veja como o amor de Deus é grande. Você é águia, torce por urubu e ele deixa, mas você é águia. Não adianta reclamar não, Claudão. Adianta não. Aleluia. Vai perder hoje, sim, vai perder hoje. E te digo mais, hein? Se não perder, você desiste da bênção. Ok. Ouça. Eu não estou falando sobre poder acadêmico. Eu estou falando sobre poder divino. O que é poder divino? É quando você que está revestido de toda a armadura de Deus. Por isso que nada vai te causar dano. E essa armadura é impenetrável. Pastor, o diabo jogou uma lança, era de Golias, tão pesada, atravessou minha armadura. Querido, a lança pesada não é aquela de Golias, que atravessa a armadura. Me pergunta qual é a lança pesada. A lança pesada é a palavra. Porque se eu e você permitirmos, Anderson, a palavra fura a nossa armadura. Ninguém tem o poder de fazer você se sentir quem você exatamente não é, a não ser que você permita. A não ser que você permita. Amém ou não amém? Poder divino, repete comigo, poder divino. De novo, poder divino. Amém ou não amém? Ouça, concluindo, Jesus é mentiroso? Jesus é mentiroso? Então por que você ainda tem medo de declarar a palavra?
Poder divino. Poder divino. Poder divino. Uma das coisas mais poderosas e que eu amo no Senhor Jesus, do tempo que Ele estava andando na terra, vou compartilhar com você. Qual, pastor? É que Jesus sabia se comportar como homem e, quando preciso, como Deus. Tempestade, eu vou andando sobre a água. Deus. Tempestade no barco. Mas venta, quieta-te, cala-te. Pergunto ao seu irmão: você está sabendo se comportar como homem natural e como filho de Deus? É isso que tem que acontecer. É isso que tem que acontecer. Esse problema aqui, eu não vou lidar com ele com nada natural, porque eu vou perder. Com essa situação, eu luto com os poderes que eu tenho, espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Está entendendo, sim ou não? Jesus nunca tardiversou. Ele sabia que alguns momentos chegariam e ele teria que operar como Deus. Outros momentos ele teria que operar como homem. Quando ele foi andando com Jairo, quem era ele? Homem. Quando ele entrou na casa de Jairo, já sabendo que a filha estava morta, agora eu não vou operar como homem, eu vou operar como Deus. Olha para o teu irmão e fala para ele: quando a Bíblia diz que você e eu estamos assentados nos lugares e nas regiões celestiais, isso quer dizer que você tem autoridade e acesso para operar no físico e no reino espiritual. Amém? E eu concluo. Antes, desculpa, olha de novo para o seu irmão e fala para ele: o Espírito Santo faz acontecer, independente de tamanho e força, qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu vou terminar agora, mas eu preciso te falar 12 itens rapidinho, mas eu vou terminar agora. Eu estava meditando nisso hoje. Meditando, na verdade, eu acho que eu não posso dizer que eu estava meditando, porque eu não estava pensando nisso. De repente esse pensamento entrou na minha cabeça e eu achei que era Deus. E as coisas que eu vou te falar aqui foram ouvidas dele. E aí eu observei, eu tenho observado. Eu sou crente de uma época que a primeira coisa que a gente fazia quando se convertia era se preparar para o batismo nas águas e buscar o batismo com o Espírito Santo. Hoje a igreja glorifica, canta louvor, pula, dança, rodopia, mas onde estão os crentes que falam em outras línguas? Onde estão os crentes que, além de falar outras línguas, foram batizados no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, receberam o dom de línguas, outros dons? E aí surge gente na internet brincando de falar língua estranha, fazendo chacota. Sabe por quê? Porque você nunca vai respeitar aquilo que você não conhece. Você entendeu, sim ou não? E a experiência com o Espírito Santo é muito fantástica. Ela é tão fantástica. Eu não falo inglês, mas já fui em cultos de igreja americana que eu não entendia uma palavra do que eles estavam cantando e nenhuma palavra do que o pastor estava pregando, até que o Senhor tenha misericórdia, alguém veio e começou a traduzir do meu lado.
Mas o senhor estava lá? Estava. O senhor estava se sentindo mal? Não. O senhor estava se sentindo muito, muito bem. Por quê? Porque aquilo que o Espírito Santo estava fazendo neles, testificava aqui dentro. Não estou dizendo que você não pode estudar inglês, ou que é besteira. Mas eu estou dizendo para você que essa identidade, em qualquer lugar que você estiver, se Deus estiver, você percebe, você sente. Você entendeu, sim ou não? Eu estava pregando na Inglaterra, e no hotel onde aquela igreja me hospedou, eu estava no segundo andar, e lá tinha um salão lá embaixo, no primeiro andar, no térreo, e tinha uns crentes lá, da África do Sul, e eles estavam falando em francês, e eu desci lá, porque eu estava no quarto, não ia ter culto aquele dia de manhã. Eu falei: pastor, eu vou tomar café no hotel mesmo, se o irmão não se importar, e o irmão ficar livre aí para cuidar das coisas do culto de hoje à tarde, de noite. Tá bom, Gregório? E eu estava lá sozinho no quarto, e eu comecei a escutar, e ele, sabe qual instrumento eles tinham? Como é que é o nome desse tambor? É tambor? Atabaque. Ele tinha um atabaque, e eu estou escutando aquilo. Eu falei: eu vou descer lá. Coloquei uma roupa, desci lá, e os irmãos, merci. E eu: Jesus, que prova agora, hein? Na hora da oferta, fui lá e cravei a minha semente. Depois, no outro dia, o pastor foi com o secretário dele, que falava espanhol, para ir lá conversar comigo. Mas o que foi aquilo, pastor Marco? A identificação no Espírito, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Então o Espírito de Deus dentro de você, quando você fala das coisas de Deus, o Espírito que está aqui testifica, e não só testifica, também me edifica, também me consola, também me levanta e também me põe de pé e me dá direção. Olha para o seu irmão e fala para ele: alguns benefícios de quem fala línguas. Primeiro, falar em línguas produz uma energia sobrenatural que nem você e nem eu conseguiríamos produzir. Como assim, pastor? Devido à questão ainda, mas vai sair já do diabetes, eu desenvolvi uma neuropatia. Eu sinto dores no corpo de segunda a domingo, 24 horas por dia. Agora o senhor está sentindo dor? Não, porque o único lugar que ela para é quando eu estou pregando. Aí você diz: nossa, ele está com dor, ele está passando mal, mas olha como Deus está usando ele. É isso que você tem que entender. Essa energia, ela não vem da minha humanidade, porque na minha humanidade eu estou com dor, mas o Espírito Santo me faz produzir algo que a minha carne teria dificuldade. Dois, falar línguas produz poder divino. 3, falar em línguas libera a visão divina, ou seja, você vai enxergar o sobrenatural. Pastor, isso está na Bíblia, 2 Reis, capítulo 4, o que é que tem lá? O rei da Síria mandou um exército de homens armados, a sua tropa de elite, para matar Eliseu. Quando o moço de Eliseu estava pegando água de manhã, e ele viu os inimigos cercando, ele diz: xiii. Só que quando Eliseu sai de dentro de casa, penso eu, ele deu um grito assustado, que chamou a atenção do profeta. E aí o que aconteceu, pastor? O profeta falou para ele: ei, garoto, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele.
e falou: Senhor, abre os olhos dele. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu um exército de anjos cercando ali aquele lugar. Não dá. Qualquer hora eu vou tomar coragem, vou tomar seu relógio ali na entrada. Ou então, se o senhor me manda dinheiro que eu vou comprar um carro para levar todo mundo em casa. Que a gente passa tanto tempo por aí, quando você ouvir a palavra é 1 hora. 5. Falar em línguas libera expectativa divina. Olha para o teu irmão e fala: sabe o que é isso, meu amado? Você vai ver quando ninguém está vendo. Ninguém está vendo vitória, mas você está vendo. Mas você está vendo. O médico, o exame pode dizer: acabou para você. Ele não está vendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além. 6, rapidinho, 6. Falar em línguas libera encorajamento divino. Encorajamento divino. 7. Falar em línguas te dá experiências espirituais que você não poderia receber de nenhuma outra forma. 8. Falar em línguas te edifica e te prepara para andar na sua divindade. Você cala as vozes contrárias, a dúvida, e passa a não ter medo de nada. Uau! Oh. Não conta para ninguém, vou te revelar um segredo. Eu passo mais tempo orando em línguas do que orando na minha própria língua. Que é isso, pastor? Às vezes eu falo em línguas 6 horas seguidas, 4 horas seguidas, 3 horas seguidas. Por quê? Porque quando eu estou falando em línguas, quando você está falando em línguas, o seu espírito está se comunicando com Deus. E quando você está falando em línguas, o diabo não sabe o que você está falando. E há algum tempo eu comecei um treinamento. Qual, pastor? Senhor, eu quero falar em línguas. Você já fala. Não, calma. Eu quero falar em línguas assim. Enquanto eu estiver falando, me ajuda. Eu quero também estar orando na minha mente. Você entendeu? Quando você fala línguas, o seu espírito está falando diretamente ao Espírito de Deus. E também o contrário. Porque o Espírito de Deus fala ao seu espírito, mesmo que a sua mente esteja infrutífera. 10. Quando você ora em línguas, você invade o reino do sobrenatural e declara que você confia em Deus. 12º e último. Quando você ora em línguas, você entra em descanso e em renovo espiritual. Receba essa palavra em nome de Jesus. Fica de pé. Eu quero gastar esses 10 minutos finais. A gente vai cantar essa canção e eu quero orar com você. O que Deus quer de nós é isso. Eu falo em línguas no carro, eu falo em línguas andando no shopping. Eu falo em línguas fazendo caminhada de manhã. Isso quer dizer que isso é muito espiritual? Não. Isso quer dizer que pela leitura da palavra, ensinos, outras mensagens, ouvindo outros queridos pastores, pregadores, Deus foi colocando, fazendo crescer isso no meu coração. Você está entendendo, sim ou não? Pastor, e por que isso é muito importante? Isso é muito importante,
Porque ou você e eu estamos em comunicação com o Espírito Santo, ou estamos em comunicação com a nossa alma abatida, frustrada, fraca e angustiada. Eu saí da minha terra sem saber aonde ir. Eu deixei a minha casa sem ter onde morar, tendo o céu como telhado e as estrelas como prova da tua promessa. Eu tenho firme fundamento de tudo que eu espero, porque no fim das contas você sempre foi fiel. As tuas promessas me fazem sonhar. Eu fui até o futuro, eu resolvi ficar por lá. Eu danço na chuva, mesmo que tudo esteja deserto. Eu canto a minha vitória bem na cara do inimigo. É nóis, Sandro. Celebra a minha cura, mesmo que eu sinta dor, mesmo que o choro dure a noite toda. A alegria virá logo de manhã. Eu já não ando pelo que eu vejo, eu já não vivo pelo que eu sinto. É só pelo que eu sei, é só pelo que eu sei. Eu já não ando pelo que eu vejo, eu já não vivo pelo que eu sinto. É só pelo que eu sei, é só pelo que eu sei. Oh, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Se eu confio, por isso eu vejo. Oh, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Se eu confio, porque a fé sabe, eu não sei. A fé sabe, não precisa ver. A fé sabe, ela não sente, ela me faz andar. A fé sabe, ela não sente. A fé sabe, não precisa ver. A fé sabe, ela não sente, ela me faz andar. Oh, leva-me, Senhor, oh, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Se eu confio, por isso eu vejo. Oh, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Se eu confio, porque a fé sabe, ela não sente. A fé sabe, não precisa ver. A fé sabe, ela não sente, ela me faz andar. A fé sabe, ela não sente. A fé sabe, não precisa ver. A fé sabe, ela não sente, ela me faz andar. Se você puder, erga uma das mãos, fecha seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome.
glorificamos o teu nome. Vamos, igreja, levanta a sua voz em oração. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, mas agora, Senhor, resta-nos permitir que esta palavra entre no coração de cada um de nós e liberemos a nossa fé, a fé que esta palavra gerou, para viver milagres, para ver milagres, para receber milagres, para profetizar milagres, para ver. Oh Espírito Santo, repita após mim, igreja, repita após mim. Esse não é um momento bom de você apenas fechar os olhos e ficar olhando para o chão, ou fechar os olhos e ficar olhando para ontem. A palavra tem que ser verbalizada, meu amado. Minha amada, você tem que falar. Então, vou te ajudar, vem comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu recebo a tua palavra. Pela fé eu declaro, eu decreto a liberação e a manifestação da tua bênção na minha casa, na minha família, na minha vida financeira, na minha vida profissional, no meu trabalho, na minha saúde. Deus, eu decreto agora em nome de Jesus a manifestação, o derramar, a liberação das bênçãos que em Cristo já temos direito sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Oh Senhor, coloque em cada um de nós o desejo pela tua palavra, o desejo, Senhor, de ser batizado no Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas. Espírito Santo, tu és o vinho novo do Senhor, e eu te peço agora, vinho novo, derrama no coração dos filhos, derrama no coração das filhas, derrama no coração daqueles que foram salvos, chamados pela tua graça, eleitos pela tua presciência. Deus abençoa teus filhos. Se alguém entrou aqui desanimado, angustiado, triste, se alguém entrou aqui, Senhor, desesperado, se alguém entrou aqui afastado, desviado, ou ainda não teve um encontro com o Senhor, eu te peço agora, Espírito Santo, eu te peço agora um batismo de fogo, fogo, fogo. Renova o ânimo, renova a fé, renova a força. Oh meu Deus, poder, 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 poder do Espírito Santo. Todo aquele e aquela que está debaixo de um decreto de enfermidade, que essa enfermidade desapareça em nome de Jesus. Agora, meu Deus e meu Pai, leva-nos a todos nós de volta para casa, Senhor. Oh Deus, quinta-feira nós continuaremos a ministrar sobre os milagres do Senhor. E o desejo do meu coração, meu Deus, e não é um desejo que nasceu no meu coração, mas o desejo que nasceu no teu coração, é que o teu povo ande debaixo de poder divino. Os dias são maus, é verdade, mas recebemos o poder do Espírito Santo para continuar avançando, a continuar crescendo, continuar tomando posse, continuar profetizando, declarando. Essa situação vai mudar em nome de Jesus. Senhor, agora leva-nos todos de volta para casa. Guarda, Senhor, a cada um de nós no poder, na unção e na graça do Espírito Santo. Livra-nos de toda e qualquer armadilha satânica, roubo, assalto, bala perdida, tumulto, confusão, contenda. Toda e qualquer semente maligna caia por terra agora. Senhor, eu abençoo os teus filhos,
Eu quero te agradecer, Senhor, porque eles estão aqui durante todo esse tempo, receberam a tua palavra, e eu te peço agora em nome de Jesus, como já orei hoje, meu Deus, que esta palavra os abençoe poderosamente, porque não é a minha palavra, é a tua palavra. Que o grande amor de Deus, a graça impagável de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem como cada uma das doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, que já está na vida de cada um de nós, inclusive na vida dos queridos e queridas que estão nos acompanhando pela internet. Ó Deus, eu profetizo milagres, vitórias e portas abertas no nome de Jesus. Amém. Beijo no seu coração, boa noite, fique à vontade.